Nesta aula, veremos qual que é o procedimento para se testar concretamente a validade da teoria da relatividade geral usando observações astronômicas, e para isso eu apresentarei o chamado formalismo pós-newtoniano parametrizado, que é a principal ferramenta que é usada quando nós queremos testar se a teoria da relatividade geral é a descrição correta da gravidade usando observações astronômicas. De posse das equações da teoria da relatividade geral, é do nosso interesse compará-la com outras teorias de gravidade, e o juiz que decide quem que é a teoria correta, no final das contas, é a concordância entre as predições da teoria com as observações astronômicas. Então, portanto, nós precisamos comparar as previsões da teoria de uma maneira concreta com as observações. Mais especificamente, nós queremos quantificar possíveis desvios das previsões da relatividade geral em relação aos dados. A maneira padrão de fazer essa comparação é usando um formalismo chamado de métrica pós-newtoniana parametrizada, que é abreviada com a sigla PPN em referência à expressão em inglês Parametrize Post-Newtonian. A ideia do formalismo parametrizado pós-newtoniano é a seguinte: nós iniciamos com uma solução genérica da equação de campo de Einstein na forma de uma geometria de espaço-tempo descrita por este elemento de linha mostrado aqui, com uma escolha apropriada de coordenadas, que corresponde a uma geometria esfericamente simétrica, genérica, estática. E aqui nós podemos ver que esse elemento de linha aqui, ele possui então os coeficientes A multiplicando a parte temporal, B multiplicando a parte radial, e aqui temos então que a parte angular ela permanece inalterada em relação a uma geometria plana. E por que ela permanece inalterada? Porque sempre é possível escolher uma coordenada radial apropriada, de forma que esse novo raio absorva quaisquer desvios não euclidianos, cortar a parte da descrição radial. Vamos fazer o seguinte: o procedimento então é pegar esses coeficientes de cada termo do elemento de linha e expandi-los em potências de Gm sobre C ao quadrado vezes R, que é uma combinação adimensional de G do parâmetro do único parâmetro da métrica assumido aqui, que é a massa do objeto central, da velocidade da luz e da coordenada radial. E fazendo essa expansão em série, mantendo os primeiros termos apenas, nós temos então para a expressão para o coeficiente A e o coeficiente B, nós temos as expressões mostradas aqui. E para ter uma concordância com a métrica de campo fraco, ou seja, para que essa geometria concordasse com as previsões da mecânica newtoniana, que é no fundo o que a métrica de campo fraco faz, os valores de A e de B, eles teriam que ser escritos até dessa forma que está mostrada aqui. O formalismo parametrizado pós-newtoniano consiste em escrever outras partes dos termos de maior ordem dessa expansão em série, introduzindo uma notação que seriam os parâmetros, as primeiras correções pós-newtonianas dessa métrica, ou seja, colocar correções de maior ordem que introduzem efeitos da gravidade que vão além dos efeitos previstos pela gravitação newtoniana, pela métrica de campo fraco, e os parâmetros, as correções pós-newtonianas são introduzidas através desses parâmetros pós-newtonianos chamados de beta e gama, que estão mostrados aqui, né? O beta em azul, o gama em lilás.
E o nome que nós damos, então, para essa métrica, o elemento de linha mostrado anteriormente, em que o A e o B são definidos dessa forma, com essas correções pós-newtonianas, nós chamamos, então, de métrica parametrizada pós-newtoniana. Se os valores do gama e do beta forem exatamente iguais ao 1, nós recobramos a métrica de Schwarzschild a partir da métrica parametrizada pós-newtoniana. Do contrário, para outros valores de gama e beta, ou seja, valores de gama e beta diferentes de 1, nós temos o caso de outras teorias de gravidade. Ou seja, repetindo, quando o gama e o beta acima forem diferentes de 1, isso implica que, então, nós temos geometrias de espaço-tempo que não são descritas pela métrica de Schwarzschild. De posse da métrica ppn, portanto, nós podemos escrever um algoritmo que, se nós seguirmos os passos deste algoritmo, nós podemos, então, testar empiricamente a teoria da relatividade geral. O primeiro passo consiste, então, em medir os valores do gama e do beta usando observações astronômicas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se gama e beta derem igual a 1 dentro das incertezas das suas medidas, isso significa que a relatividade geral ela é suportada pelos dados e, portanto, é a teoria que melhor descreve as observações. Por outro lado, se os valores de gama e beta derem significantemente diferentes de 1, isso significa que, para descrever os dados, as observações que você obteve, é necessário uma outra teoria de gravidade que não é a relatividade geral. Ou seja, a relatividade geral precisa ser revisada para ter concordância com as observações realizadas. Considerando a dinâmica de partículas e de raios de luz na geometria descrita pela métrica ppn, é possível derivar o efeito, a magnitude do avanço do ângulo de periélio da passagem da partícula pelo centro de atração, e também no formalismo da métrica ppn é possível derivar a magnitude do ângulo de deflexão da luz ao passar perto de um objeto astronômico. E esses resultados, a derivação é deixada como um exercício, e esses resultados estão mostrados aqui no slide. A primeira equação mostra, então, o ângulo de deflexão da luz ao passar perto de uma massa m, e nós vemos aqui que do lado direito nós temos o resultado que nós vimos na aula anterior, que é a previsão da métrica de Schwarzschild. E se gama der diferente de 1, o que nós vemos aqui é que vai acontecer que o ângulo de deflexão ele vai dar diferente por um fator de 1 mais gama sobre 2 em relação à previsão da métrica de Schwarzschild. E da mesma forma, na equação de baixo, nós vemos a previsão para o ângulo de precessão do periélio por exemplo, de um planeta girando ao redor do nosso Sol, a cada órbita realizada pelo planeta. E aqui nesse caso, nós vemos que em vermelho é a previsão, novamente, da métrica de Schwarzschild, que nós vimos numa aula anterior. E em verde é a magnitude, um termo não é nem pós-newtoniano, é pós-relativístico aqui, que seria as consequências do gama e do beta. Se você medir o gama e o beta diferente de 1, o efeito, o desvio em relação à previsão da métrica de Schwarzschild está mostrado em verde. Como nós vimos numa aula passada, o planeta de Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, ele é o melhor candidato no nosso sistema solar para nós observarmos o efeito da precessão do periélio, que está sendo mostrado aqui nesta animação, onde a cada passagem de Mercúrio pelo pericentro da sua órbita, nós vemos que a passagem acontece num lugar ligeiramente diferente, e esse ângulo de pericentro ele vai avançando a cada órbita.
Então, usando medidas, um monitoramento das órbitas de Mercúrio seria possível. E a previsão da teoria da relatividade geral é que a cada século a passagem do periélio avançaria por um ângulo de 43 segundos de arco. Então, este gráfico aqui, ele mostra no eixo Y o ângulo de avanço do periélio por século, e no eixo X ele mostra o parâmetro pós-newtoniano gama da métrica ppn. E a ideia aqui, portanto, é que realizando medindo diretamente o ângulo de avanço do periélio do planeta Mercúrio, essas medidas elas vão corresponder a um ponto aqui neste gráfico. Então, por exemplo, se você realizar uma medida desse ângulo você medir que o planeta Mercúrio avançasse, por exemplo, 40 segundos de arco por século, isso implicaria, então, que o valor de gama seria 0,9 e, portanto, não há uma concordância com a previsão da teoria da relatividade geral. Ou se, por exemplo, você medisse que o ângulo correspondente de avanço do periélio é 46 segundos de arco por século, isso implicaria que o gama seria 1,1, o que seria um desvio significativo, potencialmente significativo em relação à previsão relativística, o que, é claro, depende da magnitude do erro da sua medida. Por quê? Por exemplo, se você medisse que o valor é 46 segundos de arco por século, mas a incerteza dessa medida aqui a incerteza dentro de uma barra de erro de 1 sigma, ela é de 2 segundos de arco, isso implica que dentro da incerteza o seu valor ele seria consistente com a previsão da relatividade geral, que corresponde a gama igual a 1. E a medida que se obteve foi que mediu-se que exatamente a magnitude, o valor do ângulo de avanço é de 43 segundos de arco por século, com uma precisão excelente, graças aos grandes detalhes do monitoramento da órbita de Mercúrio. Então, há uma excelente concordância com as medidas, as observações astronômicas e a previsão da teoria da relatividade geral. Mas aqui é interessante mencionar uma curiosidade experimental. O valor observado do ângulo de avanço do planeta Mercúrio, na verdade, ele não é 43 segundos de arco por século, ele dá quase 5.600 segundos de arco por século. Como conciliar, então, a minha afirmação anterior de que nós medimos esse avanço do periélio de 43 segundos por arco em concordância com a relatividade geral, com esse valor que a precessão observada é de quase 6.000 segundos de arco por século? O motivo do gigantesco ângulo de avanço do planeta Mercúrio é pelo fato que existe uma diversidade de fenômenos que estão afetando a dinâmica desse planeta. Então, por exemplo, a precessão dos equinócios contribui com 5.000 segundos de arco. O efeito gravitacional de todos os outros planetas do sistema solar, que constituem o sistema de N corpos, contribui com 532 segundos de arco. Além disso, o fato de que o Sol ele não é perfeitamente esférico contribui com um pequeno valor aqui. E somando todas essas contribuições, o que decorre é que o valor total do avanço do periélio dá quase 5.600 segundos de arco. Porém, ao pegarmos o valor total observado e nós subtrairmos esses três efeitos que eu mencionei aqui, o efeito da precessão do periélio, o efeito da perturbação dos outros planetas e o efeito da não esfericidade do Sol, sobra
ainda assim sobra um ângulo de avanço de 43 segundos de arco, não explicado por efeitos newtonianos, e é nesse valor que sobrou, tirando todas as explicações que se conhecia antes da relatividade geral, sobra esse valor não explicado, que era uma grande incógnita, e é esse valor de 43 segundos de arco que a teoria da relatividade explica. O valor resultante dos parâmetros pós-newtonianos gama e beta, então, ambos dão 1 em concordância com a previsão da relatividade geral, com uma incerteza de 1 milésimo. Historicamente, o outro teste importante usando observações astronômicas da relatividade geral é o teste do ângulo da deflexão. É a medida do ângulo da deflexão sofrida por um raio de luz ao passar perto de um objeto astronômico. Para entender isso, vamos considerar esta situação, onde nós temos aqui o Sol, e nós temos uma fonte de luz, por exemplo, uma estrela distante que está emitindo luz, e a luz dessa estrela eventualmente é detectada pelos telescópios aqui no planeta Terra. E o que acontece é que, considerando, por exemplo, este fóton que é emitido dessa estrela, ao passar pelo espaço-tempo de Schwarzschild do Sol, ele sofre uma deflexão e chega, então, o raio de luz é entortado pela gravidade do Sol e chega aqui no planeta. E nós já vimos qual que é a previsão da hermética de Schwarzschild para esse desvio, para este ângulo de deflexão, e ele corresponde para um raio de luz que chegar a uma distância do centro de atração igual ao raio da superfície do Sol, ao raio da fotosfera do Sol, e a medida disso só é possível com eclipses ocultando a luz produzida pela fotosfera do Sol. Então, essa previsão é um desvio de menos de 2 segundos de arco, de 1,75 segundos de arco, dada por essa expressão aqui. E o que acontece é que, se você comparar o raio de luz, a direção do raio de luz que você detectar para essas fontes que estão próximas à superfície do Sol, o que acontece é que, se você basear nessa detecção, você vai inferir que a posição aparente dessa estrela seria essa posição que eu desenho aqui, que é uma posição aparente errônea, né? Porque, na verdade, a estrela está a uma posição ligeiramente diferente do que foi mostrado. Então, combinando esse efeito do espaço-tempo de Schwarzschild do Sol nos raios de luz que passam com valores pequenos do parâmetro de impacto, a consequência na prática será a seguinte: imagine que essa fosse uma região do céu onde nós observamos esse campo de estrelas que estão distribuídas em azul dessa maneira aqui. Nós vemos umas estrelinhas numa certa região do céu, e então essa é a posição real das estrelas no céu, ok? Agora, imagine que você colocasse uma massa m no centro da imagem dessas estrelas. Qual que seria o efeito da presença de uma massa m na posição aparente dessas estrelas? Ou seja, qual que seria a deformação na imagem dessas estrelas causadas pela presença não de um espaço-tempo plano, mas agora um espaço-tempo curvo de Schwarzschild? O efeito seria que a presença dessa massa central ela iria fazer as estrelas se afastarem na direção radial dessa massa central. Então, a presença dessa massa iria sistematicamente afastar a posição aparente dessas estrelas em relação à posição real delas. Para nós termos uma chance de observar esse efeito, portanto, você precisa ter alguma coisa bloqueando. Se nós estivermos falando do Sol com uma massa m causando essa deformação na posição aparente das estrelas, nós precisamos ter algo ocultando a emissão da superfície do Sol para nós termos a oportunidade de fazer essa medida astronômica. E então nós precisamos de um eclipse total. Um eclipse total dá a oportunidade perfeita de a Lua ocultar a emissão do Sol e, portanto, nós podermos ter a chance de medir o efeito da gravidade do Sol, a deflexão da luz das estrelas devido à gravidade do Sol. Que foi
o que foi feito em 1919, 4 anos depois da publicação da equação de campo por Einstein, que foi feita em 1915, se preveu que ia acontecer um desses eclipses totais. Em 2 lugares distintos do mundo foram planejadas expedições para ir até esses 2 lugares, e um deles seria então em Sobral, no Ceará, onde foi feita então uma expedição, 2 expedições inglesas. Então, uma em Sobral para observar, fazer essa medida da deflexão da luz e, portanto, fazer um teste incrivelmente importante da previsão da teoria da relatividade geral. E o outro lugar foi na ilha de Príncipe, na costa africana. E essa expedição da ilha de Príncipe foi liderada pelo eminente astrônomo Arthur Eddington. E o resultado dessa expedição nós já conhecemos, foi um resultado incrivelmente importante na história da nossa compreensão da gravidade. Foi o grande resultado que comprovou a validade da teoria da relatividade geral no nosso sistema solar. E o resultado está mostrado aqui nesta imagem, que ela foi escaneada de um jornal londrino, publicado em 22 de novembro de 1919. E aqui o que nós vemos então o desvio sofrido sistematicamente por estrelas na proximidade do Sol, que são sistematicamente deslocadas, a posição aparente dessas estrelas é sistematicamente afastada em relação às suas posições reais, que foram medidas 6 meses antes. Esse mesmo campo do céu foi observado 6 meses antes, quando o Sol não estava ali. Então, isso comprovou a previsão da deflexão da luz. Não só comprovou que as estrelas sofriam a luz sofria essa deflexão, como a magnitude da deflexão confirmou a previsão da teoria de Einstein. E essa comprovação trouxe uma imensa fama repentina para o Albert Einstein em 1919. E para nós termos agora, falando dessa descoberta, mais de 100 anos depois da medida ter sido realizada, nós podemos ter uma ideia da importância que isso teve na época, olhando essa manchete do jornal New York Times, de 10 de novembro de 1919. Aqui é a minha tradução dessa manchete, e a manchete diz: luzes todas tortas nos céus, cientistas inquietos pelos resultados da observação do eclipse, a teoria de Einstein triunfa, as estrelas não estão onde deveriam estar, mas ninguém precisa se preocupar. E daí ela prossegue falando sobre um texto sobre relatividade geral escrito na época, que pouca gente no mundo conseguia compreender naquela época a teoria da relatividade geral por causa da matemática, a geometria não euclidiana, que para os físicos da época era um assunto novo, mas hoje em dia nós temos um grande número de cursos de graduação sobre essa teoria. Veja como as coisas mudam em um século. E então o resultado dessa observação nós podemos colocar no gráfico do ângulo de deflexão da luz no eixo Y em função do parâmetro pós-newtoniano gama, e nós vemos que o ponto vai exatamente no valor de gama igual a 1, e portanto no formalismo pós-newtoniano suporta de forma excelente, comprova a validade da teoria da relatividade geral. E os valores dos parâmetros pós-newtonianos resultantes concordam com o valor de 1, com uma excelente precisão empírica. A incerteza na medida desses parâmetros é muito pequena. Fazendo agora, então, um resumo dessa aula, quais são os principais pontos, então, sobre o formalismo parametrizado pós-newtoniano. Primeiro ponto importante é que esse formalismo ele oferece uma maneira conveniente de quantificar os desvios em relação à teoria da relatividade geral, na forma desses 2 parâmetros, os parâmetros pós-newtonianos, o gama e o beta.
Se o gama e o beta forem igual a 1, se você fizer medidas astronômicas e você conseguir extrair os valores de gama e beta dessas medidas, eles derem igual a 1, isso significa que a métrica de Schwarzschild, a teoria da relatividade geral, ela é validada, porque gama igual a 1 e beta igual a 1 reproduz na métrica ppn a métrica de Schwarzschild. E o terceiro ponto é que as previsões da teoria de gravidade baseadas nesse formalismo ppn podem ser expressas em função desses parâmetros gama e beta e comparada com observações para quantificar e validar a teoria da relatividade geral usando observações astronômicas.